Gênesis 22. Abra sua Bíblia nesse texto e ore ao Senhor, peça a Ele para falar com você. Senhor nosso Deus e Pai, Deus querido, bom louvar o Senhor, muito bom, é ótimo louvar o Senhor como nós acabamos de fazer. Mas é ótimo também, Santo Deus, quando nós podemos te ouvir. E como é bom saber que o Senhor vai fazer isso agora conosco. Porque nós vamos ler a Tua palavra, sempre que a Bíblia é lida, é o Senhor próprio quem fala, e nós queremos nos render àquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Então, com poder e graça, fala a cada um de nós, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Gênesis capítulo 22, versículo 1, a partir desse versículo, a palavra do Senhor nos diz assim: Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e Abraão lhe respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: Fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho. Isaque perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho, Isaque, e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Respondeu ele: Nem toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada, porque agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Você, nesses dias, nesses tempos, você tem desejado, assim, ardentemente, com todo o seu coração, obedecer a Deus? Você tem pensado sobre isso? Isso tem feito parte das suas reflexões diárias? Frequentemente sendo tentado, frequentemente tendo dificuldades nessa vida, frequentemente recebendo propostas que, se forem aceitas, te levarão a desonrar, a pecar contra Deus.
mas assim, você tem experimentado um desejo sincero, sincero mesmo, com todas as suas forças de obedecer ao Senhor? Você tem tido esse desejo sincero nesses tempos? A sua relação com o Senhor, sua vida espiritual, sua religiosidade nesses tempos tem sido assim permeada por isso, por um desejo sincero de crescer, de melhorar nesse aspecto da sua vida, obedecer o Senhor, se possível, em tudo? Você tem passado, experimentado isso? Segunda pergunta: você tem conseguido fazer isso? Você está conseguindo obedecer o Senhor em tudo? Você está conseguindo, assim, honrar o Senhor em tudo? É claro, né, e é assim com cada um de nós aqui, com todos nós. Há áreas mais fáceis de obedecer o Senhor, e existem áreas que são bem mais difíceis, que nos desafiam mais do que outras, e elas mudam para nós. Há áreas em que eu sou mais tentado do que você, há áreas em que você é muito tentado e que eu pouco sou. Mas quais são as áreas que têm te desafiado, que têm desafiado esse seu propósito de vida? Sua vida sexual, luta contra a pornografia, você tem lutado contra a sua própria língua, maledicência, mentira, fofoca, ou você tem lutado contra os seus apetites, vícios, idolatria, tem idolatrado alguém, tem idolatrado alguma área da sua vida, idolatrado emprego, idolatrado dinheiro, ou você tem tido muitas dificuldades de honrar o Senhor com o bolso. Quais são as áreas em que você mais tem lutado contra você mesmo por não ter conseguido honrar o Senhor plenamente aí? E quando você não consegue obedecer o Senhor, o que é que tem te impedido? O que é que está faltando aí que seria necessário para você então superar mais esse desafio? Obedecer o Senhor nessa área, superar mais essa tentação. O que é que está faltando aí, nessa área complexa da sua vida? Precisamos pensar nisso, meus irmãos, porque se de fato nós estamos em Cristo, e para quem está em Cristo é assim, nada mais traz tristeza para um crente, para um filho de Deus, do que atos de desobediência ao Senhor. Se você não tem se entristecido por causa do pecado, converta-se, ó pecador. Porque se de fato você é filho de Deus, o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus habita em você. E uma das obras que Ele realiza em nós é nos levar a desejar as coisas do Senhor, é nos levar a querer ardentemente obedecer ao Senhor e levar-nos a nos entristecer quando nós pecamos contra Deus. Portanto, nada mais deve trazer tristeza para um filho de Deus do que atos de desobediência. Por isso, a obediência ao nosso Senhor, meus irmãos, deve ser prioridade nas nossas vidas. Abraão, nós vimos domingo passado, ele foi em tudo abençoado por Deus. Foi a própria palavra do Senhor quem declarou isso a respeito dele. Quando ele já estava lá com a idade avançada, tendo vivido quase toda a sua vida, vem o Senhor em sua palavra e declara: Abraão foi em tudo abençoado, porque eu me encarreguei disso, eu cuidei, eu abençoei Abraão em tudo. Mas aí a mesma palavra do mesmo Deus, quando vai descrever, narrar a vida de Abraão, se encarregar, Deus, na sua palavra, de registrar a biografia de Abraão, nós vemos assim, numa leitura do evangelicalismo atual, uma incompatibilidade muito grande. Como é que alguém tão abençoado por Deus, ao mesmo tempo, sofreu tanto? Abraão, ele teve uma vida muito difícil, mas não restam dúvidas de que esse aqui foi o momento mais difícil da trajetória de Abraão aqui nesse mundo. Porque Deus, o seu Deus, aquele que há anos atrás já vinha lhe dando ordens, lhe mandou sair do conforto, da prosperidade de Ur dos Caldeus para viver como nômade no deserto,
mandou ele deixar toda a segurança da sua família, a alegria das suas amizades, para viver toda uma vida como nômade num deserto tão escaldante, vivendo com tamanhas dificuldades. Agora, esse mesmo Deus a quem ele vinha obedecendo em todos esses desafios anteriores, subiu a régua. Porque agora ele veio e pediu para Abraão para ele sacrificar o seu próprio filho. Pediu não. Deus não pede. Deus é Senhor. Ele ordenou ao seu servo que lhe sacrificasse o seu próprio filho. E o que é que estava em jogo aqui, nessa ordem do Senhor? A fidelidade a Deus. Ele mudou toda a sua vida. Ele mudou todos os seus sonhos. Ele tinha mudado toda a jornada da sua existência para obedecer a Deus. E eis aqui agora a próxima, a nova ordem. Sacrifica o seu filho para mim. A fidelidade a Deus estava em xeque. Também estava em questão aqui o amor ao seu filho. O filho que lhe nasceu quando ele tinha 100 anos de idade. O filho por quem ele esperou por décadas e décadas. E a companhia da qual ele vinha já desfrutando já há uns 30 e poucos anos. E estava claro em questão também aqui a consciência da promessa. Esse Deus a quem eu sirvo, ele me fez promessas. Esse Deus que me deu umas ordens muito complicadas de serem obedecidas, ele me fez promessas. E eu já tenho experimentado o doce fato de que ele cumpre as suas promessas. Então está tudo isso aqui no liquidificador da mente de Abraão. Nós sabemos, meus irmãos, que naquele momento e naquela cultura em que Abraão vivia, alguns povos sacrificavam os seus filhos como cultos aos seus deuses. Mas aquilo definitivamente não fazia parte do relacionamento entre Abraão e o seu Deus. Isso porque o Deus de Abraão e o nosso Deus, ele nunca tinha pedido aquilo para ninguém. O sacrifício de um filho. Aliás, ele reservou isso apenas para ele. Vamos pensar aqui na situação mental e emocional de Abraão depois daquela ordem de Deus. Abraão, meus irmãos, ele já tinha sofrido uma dor profunda no seu coração e na sua alma quando ele teve que expulsar um outro filho de casa, um menino inocente, por causa de ciúmes da sua esposa legítima. Ismael, que nasce ali da escrava Agar, e depois do nascimento de Ismael, Sara, ainda que ela é quem estivesse por trás daquele plano, ela é quem tivesse tido aquela ideia, ela implica e ela se enche de ciúmes, porque a própria Agar se tornou abusiva pelo fato de Sara não dar um filho para Abraão e ela ter feito isso. Sara abusa disso, Ismael cresce diante dos olhos de Sara, e Sara amargando-lhe por 14 anos a dor de não conseguir dar um outro filho, sendo o único filho do sangue de Abraão, e Sara convivendo com aquilo ali por mais de uma década, até que ela tem a alegria de dar um filho, o próprio Isaque, para Abraão, e ela percebe que o Ismael está brincando, zombando, fazendo alguma coisa ali com o seu filho pequenininho, e aí a galinha choca entra em ação, como qualquer mãe. Quem é esse menino desse tamanho, esse molecão de 14 anos, brincando com meu filho, fazendo piada com meu filho, que ainda é um bebê? Ela que já vinha há mais de uma década ali comprimindo aquela raiva, comprimindo aqueles ciúmes no âmago do seu ser, agora vê o seu filho sendo ali zombado por aquele a quem ela talvez quase que odiava a sua mãe com certeza. Mas agora chega o momento extremo. Esse menino não vai crescer como o meu. Ismael não vai crescer, continuar crescendo na mesma casa, no mesmo teto de Isaque. Isaque não vai crescer convivendo com esse menino aqui. Manda ele embora, não admito. Chegou o fim dessa relação. Esse era um problema de ciúmes, de ameaças, no coração de Sara. Abraão era pai de Ismael, era o filho legítimo dele. E era o seu único filho, foi o seu único filho por mais de 13 anos. Mas Abraão se viu diante da dura realidade de ter que mandar um filho adolescente, inocente, embora de casa. E para complicar a situação de Abraão, Deus consentiu com Sara.
Deus concordou com aquele negócio de ter que expulsar Ismael. Aliás, não apenas consentiu, mas era Deus quem estava por trás daquela ordem de Sara. Agora a coisa complicou, porque se há uns anos atrás Abraão se viu tendo que expulsar um filho de casa, agora ele se vê ordenado pelo Senhor a não expulsar Isaque, mas a matar Isaque e oferecê-lo como holocausto ao Senhor, um sacrifício completamente queimado, morto e queimado pelas mãos de Abraão, pai de Isaque. Meus irmãos, versículo 3 diz que Deus mandou num dia e Abraão começou a executar a obediência no outro. Deus mandou num dia e no outro dia, bem cedo, Abraão se levantou e foi obedecer. Ele não teve tempo para se preparar emocional e psicologicamente para executar aquele terrível ato de obediência. Deus mandou, no outro dia ele levantou, organizou as coisas e saiu para sacrificar Isaque. Interessante é que nesse momento aqui, Abraão não ousou mais barganhar com Deus. Você se lembra que quando foi com Ismael, Abraão tentou negociar. Senhor, permita que Ismael seja o meu herdeiro. Para que mandar ele embora? Só tem ele como filho. Deixa que ele seja o meu herdeiro. E a resposta de Deus para Abraão, não. Ele é seu filho, não se preocupe, eu vou abençoá-lo. Ele vai crescer, ele vai ser um homem poderoso, dele nascerão 12 príncipes. Mas ele não será o herdeiro das minhas promessas. Porque ele não nasceu de forma milagrosa. Depois, em outro momento, quando Deus visitou Abraão, anunciando para Abraão que ele ia destruir a cidade em que morava o seu sobrinho, um também filho de criação, Abraão negociou com Deus. Mas Deus, o Senhor vai lá destruir Sodoma e Gomorra, Ló mora lá. É o filho do meu irmão que eu criei como meu próprio filho. O Senhor vai destruir mesmo, vou destruir tudo. Mas, Senhor, não me destrua. Se tiver 50 pessoas justas lá, Deus, se tiver 50 justos lá, eu não destruo. Senhor, mais uma. E se tiver, não der 50, mas tiver 40, se tiver 40, eu não destruo. Senhor, eu sou um pecador, mas eu vou dar mais um passo arriscado. Capaz que não vai ter os 40. E se tiver 30, eu não destruo. Dessa vez, não. O pedido agora foi muito mais dramático. A exigência ela foi incomparavelmente maior e Abraão não negociou. Abraão não questionou. Ele simplesmente acordou no outro dia, arrumou as coisas e saiu decidido a obedecer. E a obediência ali seria matar e queimar completamente o seu filho. Meus irmãos, provações extremas exigem obediência extrema. Por isso Abraão não negociou. Os outros pedidos, dava para se tentar negociar, dava para se questionar, mas agora, aqui, nesse momento, no alto dos seus quase 140 anos, ele é um homem maduro e ele é capaz de entender que Deus sabe o que faz. E por mais que seja extrema a ordem de Deus, provações extremas exigem obediência extrema. Fico imaginando como é que foi aquela noite de Abraão. Deus ordenou no fim de um dia, no outro dia ele vai acordar para começar a obedecer. Será que Abraão dormiu? Será que ele conseguiu descansar? Do seu lado está Sara, sua esposa, aquela mulher que mataria com as suas próprias mãos para defender o seu único filho, Isaque. Como foi a noite de Abraão? Como é que Abraão ia explicar isso para Sara depois? Aquele filósofo e também pastor, Søren Kierkegaard, lá do século XVIII, XIX, ele escreveu um livro fantástico sobre isso aqui, Temor e Tremor. Alguém conhece? Já leu? E ele está ali divagando e refletindo sobre a fé. Ele, um filósofo e também pastor, teólogo,
E ele se baseia justamente nessa experiência de Abraão. E grande parte do livro é ele imaginando de diversas formas, várias possibilidades, de como foi aquela noite de Abraão, de como foi a conversa com Sara e de como foi aquela viagem ao longo daqueles 3 eternos dias. 3 eternos dias. Imagine a viagem de 3 dias com Isaac e 2 servos ali com ele. Uma viagem de 3 horas, você já tem que conversar demais. Uma viagem de 3 dias, você conversa para 3 gerações. O Isaac e os 2 servos, eles ainda não estão nesse negócio. Eles não ouviram o que Abraão ouviu, eles não ruminaram aquilo ao longo de horas, longas e longas horas na madrugada. Mas eles estão ali, acompanhando aquele senhor que precisava de companhia, porque ia sacrificar num lugar muito longe. E ali está o filho, protegendo o pai, 2 servos, servindo os 2 patriarcas. E se Abraão era um pouquinho igual eu aqui nessa situação, ele não queria conversar de jeito nenhum, com ninguém. Mas ali estão os 3, durante 3 dias, viajando e puxando conversa. Falar o quê? Conversar sobre o quê? 3 dias, só ruminando. Uma promessa, filho do seu amor e uma ordem de Deus, e como conciliar essas 3 coisas, sem perder nenhuma delas, talvez. Importante, meus irmãos, nos lembrarmos de que Abraão, ele sempre sacrificava. Fazia parte da espiritualidade dos patriarcas. Você se lembra de Jó, por exemplo? Que sempre estava ali oferecendo os sacrifícios a Deus em favor dos seus filhos. Abraão tinha muitos servos, muitas pessoas a seu serviço, e ele era ali o sacerdote, toda aquela fazenda, de todos aqueles servos, de todas aquelas pessoas que estavam debaixo das suas ordens. Então fazia parte do estilo de vida de Abraão, já há quase 140 anos, sacrificar a Deus. Porém, ele, em todos os sacrifícios que ele realizou ao longo da sua longa vida até ali, foram sacrifícios de animais. Geralmente, Abraão, quando ia sacrificar a Deus, ele estava alegre por aquilo. Afinal de contas, quando ele ia ali derramar o sangue de um cordeirinho, ele estava indo a cultuar o Senhor. Como foi que você se arrumou, se preparou para vir aqui à igreja hoje? Como foi que você chegou aqui na porta? Como foi que você entrou? Quais eram as motivações do seu coração? Vou adorar o Senhor. Você se banhou, se vestiu, escolheu uma roupa que você considerou adequada, uma roupa que você considera bonita. Alguns se perfumaram, vamos lá para a casa do Senhor para adorar o Senhor. Essa sempre, até então, tinha sido a experiência do coração de Abraão. Sempre que ele ia matar em sacrifício ao Senhor, ele estava ali cultuando, adorando ao Todo-Poderoso, com aquele gesto ali tão simbólico, tão significativo. E naquela viagem, Abraão também estava indo adorar o Senhor. Mas agora o sacrifício não seria um cordeiro, mas seria o seu próprio filho. Como conciliar a adoração ao Senhor quando para esta adoração é requisitado um sacrifício da nossa parte? E o Senhor Jesus, ele foi muito enfático a respeito disso quando ele disse: não adianta vocês ficarem declarando amor por mim com palavras. Não, vocês ficarem Jesus, Jesus, beijo para Jesus, abraço para Jesus, Jesus, o Senhor é lindo, porque o Senhor é luz. Jesus falou: não, essas coisas não me encantam. Poesia não me encanta. A adoração que eu recebo, a verdadeira prova de amor de vocês para comigo será quando vocês guardarem os meus mandamentos. Será quando vocês me obedecerem. Aí quando vocês estiverem me obedecendo, aí vocês estarão me adorando de fato e de verdade. Acontece que, para nós obedecermos ao Senhor, por isso está implícito, explícito, obediência, muitas vezes nós vamos ter que dizer não para os nossos corações. Muitas vezes teremos que sacrificar paixões pessoais.
E como conciliar a adoração com sacrifícios pessoais? Abraão estava diante daquele dilema, e você pode não perceber, mas vive diante desse dilema todos os dias. Mas mesmo assim, Abraão seguiu adiante. Meus irmãos, adorar o Senhor é um dever e um privilégio que em muito precedem a nossa disposição emocional. É a fé e a obediência que vem sempre primeiro. Se der para unir as duas coisas, joia. Mas se em algum momento nossos prazeres, nossa momentânea felicidade estiver ali em choque com a nossa obediência ao Senhor, a adoração será inclusive por meio do nosso desprazer. Porque nós adoramos o nosso Senhor quando nós o obedecemos. Em muitos momentos, para nós obedecermos a Ele, nós teremos que dizer não para o pior dos nossos terríveis ídolos que disputam espaço na nossa vida com o nosso Senhor, que é o nosso próprio coração, que quer ser adorado, que quer ser satisfeito, que quer ser obedecido. Mas que muitas vezes, em muitos momentos, em muitas instâncias das nossas vidas, para nós adorarmos a esse ídolo chamado umbigo próprio, nós contraremos o nosso Senhor e desonraremos o nosso Senhor. Por isso essa questão ela estará sempre em xeque. Como conciliar a adoração ao nosso Senhor com a negação, com o dizer não para uma paixão pessoal. Deus, meus irmãos, Ele nos pede coisas bem mais simples do que isso que Ele ordenou para Abraão, mas tão frequentemente nós o desobedecemos. O Abraão, ele estava ali completamente disposto a matar o seu filho com as suas próprias mãos. E diante de umas questões que só agravavam aquela experiência de Abraão, porque Isaac não era um inimigo dele, o rapaz, ele era inocente diante de Abraão e de toda a família, era um bom filho, amadíssimo pelos seus pais, os dois não estavam em guerra, os dois não estavam brigando, Isaac, muito pelo contrário, estava resolutamente obediente ao seu pai, inclusive trabalhando para o seu próprio sacrifício pessoal, e estava tudo bem naquela relação familiar. Mas, porque Deus mandou, Abraão estendeu a mão e pegou a faca. E nos diz a palavra, Abraão era homem como eu e você, de carne e osso, tendo as nossas mesmas limitações, mas obedeceu o Senhor. Meus irmãos, nem sempre Deus nos manda fazer coisas agradáveis à primeira vista, à segunda vista, à terceira vista, mas nós precisamos nos lembrar de que nessa relação com o nosso Senhor, nesse momento em que nós ainda temos uma natureza que precisa ser esmurrada todos os dias, a obediência deve preceder os nossos gostos pessoais. Em muitos momentos, para nós honrarmos o nosso Senhor, para nós adorarmos o nosso Senhor em espírito e em verdade, gostos pessoais deverão sim serem sacrificados. Jesus adorou ao Senhor, Deus e seu Pai, derramando gotas de sangue. E ele expressou claramente, por 3 vezes, que num momento o seu coração humano desejou com todas as suas forças que aquilo ali fosse interrompido. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas a adoração está em, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. É muito bom, meus irmãos, quando nós compreendemos as ordens de Deus para obedecê-las. Eu entendi, Deus está me mandando fazer isso aqui, vai ser muito difícil, mas eu estou entendendo por que é que eu tenho que fazer isso. Mas muitas vezes nós não compreenderemos porque vem algumas ordens, algumas determinações de Deus para nós. Mas, ainda assim, a obediência, ela deve sempre preceder, inclusive, a nossa compreensão. Estou entendendo nada, mas quem mandou está entendendo tudo e eu confio e obedeço. O ideal, meus irmãos, é servir a Deus sempre com alegria, mas a obediência,
ela deve preceder o nosso estado de espírito. E às vezes vai sem alegria mesmo. Mas a alegria advinda da obediência será muito maior do que uma possível alegria inicial. O que é que Abraão tinha que nos falta? O que será que estava presente ali naquela relação entre aquele homem que era de carne e osso, como eu e você, com o seu Deus, que nos falta? Quando coisas bem mais simples nos são exigidas pelo Senhor, nós escolhemos o nosso próprio coração e desonramos o Todo-Poderoso. E Abraão ali esteve disposto a abrir mão de tudo, da sua morada anterior, do seu conforto, inclusive do seu próprio filho. O que é que havia em abundância em Abraão, que muitas vezes falta em mim e você? Pelo menos falta em mim. Abraão confiava em Deus, e nem sempre nós confiamos em que Deus verdadeiramente sabe das coisas e tem o melhor para as nossas vidas. Deus, meus irmãos, Ele prometeu que de Isaac viria o descendente, a descendência de Abraão. Olha aqui, versículo 7. Isaac disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Mas o versículo 5, ele é revelador. Disse Abraão a seus servos: fiquem aqui cuidando do jumento, enquanto eu e Isaac vamos até lá. Depois de nós dois termos adorado ao Senhor, nós dois voltaremos. Ele sabia que de Isaac teria que vir um neto para Abraão, e que viriam bisnetos para Abraão, porque naquela promessa, nas promessas de Deus para Abraão, estava ali declarada uma descendência muito numerosa. Que quando Abraão tentou negociar com Deus lá em Ismael, deixa que ele seja o meu herdeiro, aquela promessa que o Senhor fez lá há tanto tempo, quando eu estava lá com 75 anos, sabe aquela promessa lá, cumpra ela em Ismael, está aqui um menino, ele tem meu sangue nas suas veias. Deus, não é aqui ainda que vai ser o cumprimento da promessa, é de um outro. Abraão, ele tinha convicção, claro, a noite foi terrível, mas aqueles 3 dias foram suficientes para Abraão refletir a respeito de toda a sua caminhada com o Senhor. Isaac e os servos que conversem, eu tenho coisas para pensar e para orar em meus pensamentos aqui com meu Deus. É terrível essa situação. O choque foi tremendo na noite anterior. A noite inteira, meu Deus, eu vou matar Isaac, eu vou queimar Isaac. Como é que eu explico isso para Sara? Mas 3 dias caminhando. Não foi só uma vez que Deus me prometeu uma descendência, não foi só uma vez que Deus prometeu uma descendência, não foi só uma vez, ele fez isso várias vezes, e uma vez eu dei a bobeira, caí na besteira de tentar negociar, transferir a descendência para Ismael, e ele falou não, então é com Isaac. Eu não sei o que é que Deus, eu vou obedecer, o que é que Deus vai fazer lá eu não sei, eu sei que Isaac vai me dar netos. Então vai ter que ter uma continuidade nessa história. E assim, então, ele declara: servos, fiquem aqui, porque eu e Isaac vamos, o Senhor é quem vai prover esse cordeiro, eu não sei o que vai acontecer lá, mas eu e Isaac vamos adorar a Deus, e eu e Isaac vamos voltar. Aí depois, o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 11, 19, relata o que estava na mente e no coração de Abraão ali naquele momento. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Só que Abraão creu nisso 1000 anos antes de termos o primeiro relato de ressurreição nas Escrituras Sagradas, quando Elias ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Ele já entendeu: o Deus que dá vida, o Deus que faz promessas, se Ele falou que Isaac vai me dar netos, eu posso até matá-lo. E essa era a disposição dele. Ele ressuscita Isaac e a promessa vai ter continuidade. Então eu vou, se for necessário eu farei isso,
mas depois Isaac volta comigo e a vida vai continuar, porque é de Isaac Deus me garantiu que eu teria uma grande descendência e assim haverá de ser. Abraão creu na promessa de Deus, meus irmãos, por isso obedeceu. Ele obedeceu porque ele confiou em que Deus sabia o que estava fazendo, em que Deus é todo poderoso. Ele confiou no caráter de Deus, que é todo amoroso, todo bondoso e cuida da melhor forma dos seus filhos. Por isso, por mais dramática que fosse a situação, eu posso obedecer, eu vou obedecer, porque Deus vai consertar isso aqui da melhor forma possível. E, meus irmãos, nós também temos promessas extraordinárias da parte do Senhor. Romanos 8:22, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se nós estamos em Cristo e estamos vivendo em obediência ao nosso Senhor, tudo que acontecer nas nossas vidas, as mais extraordinárias, positivamente falando, experiências, também as mais amargas das nossas dores, tudo isso acontece debaixo do cuidado, da proteção, da condução do nosso Senhor. E nada escapa do propósito dele para as nossas vidas. E o propósito dele para as nossas vidas é nos fazer crescer, é nos fazer amadurecer, é nos fazer melhorar, nos transformar em melhores seres humanos e nos fazermos sermos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Quer bênção maior do que essa depois da salvação? Por isso, meus irmãos, tudo que Deus nos mandar fazer sempre será para o nosso bem. Mesmo quando tivermos que sacrificar a nossa alegria, mesmo quando nós não estivermos entendendo nada, mas por causa do caráter benevolente, fiel, cumpridor de promessas do nosso Deus, sempre, 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 ainda que contrariamente a todas as nossas expectativas, sempre a obediência vai nos conduzir com toda a segurança para o caminho melhor, para um futuro seguro. Por que nós não obedecemos sempre ao nosso Senhor? Abraão confiava nas promessas de Deus, porque ele conhecia o caráter de Deus, e às vezes o que nos falta é conhecer o caráter do nosso Senhor também, e por desconhecê-lo, é que nele nós nem sempre confiamos, a forma com que ele é digno de ser confiado. Você precisa, meu irmão, crescer nisso. Eu preciso crescer nisso. Conhecermos melhor o nosso Deus, para nós, baseando-nos no conhecimento do caráter dele, entendermos que nós podemos confiar nele a qualquer preço, a qualquer custo. Por isso, nessa noite, muitos talvez estão aqui hoje tendo dificuldades em obedecer ao Senhor em áreas das suas vidas, porque estão fracos na sua relação íntima e pessoal com o Senhor. E assim, elementos do caráter de Deus têm escapado da sua consciência, têm escapado da sua memória. Assim, se você está numa daquelas viagens de 3 dias de Abraão, não haveria elementos a serem resgatados para fortalecer a sua obediência. Mas porque Abraão sempre andava com Deus, por mais dramática que fosse a ordem, 3 dias viajando dá para se lembrar. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é fiel, Ele é extraordinário para fazer o melhor na minha vida. Feche seus olhos. Quem sabe o Senhor não te trouxe aqui nessa noite para restaurar a sua fé e a sua confiança nele, mas para isso, Ele precisa restaurar a sua comunhão com Ele. Não se iluda, não se engane, achando que só porque você vem na igreja, só porque você de alguma forma consegue manter uma regularidade na sua frequência na igreja, você tem algum ministério que você está bem em comunhão com o Senhor, que você está em comunhão com o Senhor. Não se engane. Não deixe que isso desvie você da verdadeira e plena comunhão. Você precisa refletir sobre quem você tem sido com o Senhor, diante do Senhor, como tem sido a sua jornada com o Senhor no dia a dia. Naqueles dias em que você não vem para cá. Naqueles dias em que as ordens são difíceis. Naqueles dias em que a obediência é posta à prova. Porque agora aqui ninguém está sendo tentado. Ninguém aqui nesse momento está sendo provado. Mas no dia a dia, sim. Aí vem as ordens difíceis. Aí vem as ordens complicadas. No dia a dia são as jornadas de 3 dias complicadíssimos.
Mas aí, como é que você tem estado com o Senhor nesses dias? Quando você não vem para cá, quando você não está reunido com os irmãos, quando você não está dentro de um prédio em que nós nos reunimos para cultuar o Senhor no dia a dia, você tem andado com o Senhor, tem investido na sua comunhão com o Senhor, tem parado para ouvir a voz dele lendo a sua palavra, lendo a Bíblia, tem derramado diante dele os anseios do seu coração. Se não houver essa intimidade com o Senhor, haverão severas falhas em nos lembrarmos e em confiarmos no caráter dele. E em faltando confiança no caráter de Deus, não haverá possibilidade de nós obedecermos às suas ordens, até mesmo as mais simples. Por isso, arrependa-se das suas negligências, da sua pouca leitura da palavra, da sua vida rasa de oração, porque isso é a base de tudo. E aí não importam as suas emoções, não importa o seu estado emocional, não importa nada se primeiro não importar como você tem caminhado com o Senhor, no dia a dia, quando as ordens complicadas vêm, quando a nossa obediência é posta em xeque. Por isso, se é o caso, acerte-se com o Senhor hoje, reafirme esse compromisso com Ele. Senhor, eu vou voltar a te ouvir diariamente, eu vou voltar a abrir o meu coração diariamente para o Senhor, eu vou voltar a valorizar os tempos preciosos com o Senhor nos meus dias e todos os dias. E você fazendo assim, meu irmão, nessa jornada com o Senhor, aspectos do caráter do Senhor virão para o seu coração, virão para a sua mente, a sua fé será renovada, a sua fé será restabelecida, a sua fé será ampliada e você terá condições de, como Abraão, também obedecer ao Senhor em tudo que o Senhor trouxer para as suas experiências de obediência a Ele. Senhor, tem misericórdia de nós, porque na correria dessa vida, nós desprezamos a nossa caminhada com o Senhor. Na correria dessa vida aqui, nós nos perdemos, nos dedicando às nossas próprias paixões, aos compromissos que fizeram para nós, à agenda que os outros fazem para nós, a corrermos assim desesperadamente atrás de dinheiro, a cultuar o nosso próprio corpo, aos nossos prazeres, e deixamos tanto da nossa relação com o Senhor em segundo, que cai para o terceiro, quinto, 10º plano, e acaba aqui por não ocupar plano algum nas nossas vidas. Nos perdoa, Santo Deus, mas nos ajuda, Senhor, a sermos disciplinados em andar com o Senhor o tempo todo, no dia a dia, para que assim então, o Senhor falando conosco, o Senhor nos ouvindo, o Senhor vai sempre firmando em nossos corações a nossa compreensão, a lembrança nossa do caráter do Senhor, do Deus verdadeiro que o Senhor é, do Deus bondoso que o Senhor é, do Deus amoroso que o Senhor é, do Deus justo, santo, perfeito que o Senhor é. Para que assim, então, quando vierem ordens do Senhor, mesmo quando nós não entendermos, mesmo quando nós, por causa dos nossos corações corruptos, pensarmos em resistir, confiantes no Senhor, e por causa do Senhor nós te obedeceremos, e assim então estaremos entre os mais alegres dos homens. Nos abençoe, Santo Deus, nos socorra e nos restaura a comunhão com o Senhor. Rogamos a Ti para que assim seja, em nome santo do Senhor Jesus. Amém.